Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos nessa noite fria para conversar conosco aqui sobre psicofarmacologia nas puérperas. A ideia é a gente fazer um momento aqui mais informal até de conversa, e nós convidamos então, além de psiquiatras, temos aqui como nossos convidados também, pediatra e gineco-obstetra, para conversar conosco sobre um assunto extremamente relevante, né? E aqui eu só queria dar uma pincelada rápida para contextualizar, né, a relevância e a importância desse nosso tópico hoje, que trazendo alguns dados, assim, que a morte por suicídio é uma das principais causas de mortalidade materna, né? Então tem dados mostrando que cerca de 20% das mortes pós-parto né, é em função por suicídio, né? E além do mais, a gente sabe que as prevalências e incidências de transtorno de humor, depressão, principalmente nessa fase de puerpério, são muito altas. A gente está falando aqui de incidências de 50%, de 60%, 60% das mulheres que fazem depressão pós-parto estão no seu primeiro episódio depressivo, e aquelas que já tiveram numa gestação têm chance de 50% de risco maior de fazer um novo episódio, né? Então a gente está realmente aqui num assunto com números altos aí de frequência, e então eu acho que isso é um assunto que reúne aí psiquiatras, ginecobstetras e os pediatras. Então, para isso, nós temos aqui hoje, então, o Dr. Jerônimo Mendes Ribeiro, para conversar conosco, que é o Dr. Jerônimo é psiquiatra. Ele fez um fellowship, né, um clinical fellowship no Women's Mental Health, na Universidade McMaster, no Canadá. É vice-coordenador da Comissão de Saúde Mental da Mulher, da Associação Brasileira de Psiquiatria, e é o diretor científico do Núcleo de Saúde Mental da Mulher, da nossa APRS. Temos também o Dr. João Stable, ou Steibel, você pode corrigir, João, se eu estiver Vale os falando dois. errado o sobrenome. Então, o Dr. João é ginecologista e obstetra, ele é ex-professor titular da Faculdade de Medicina da PUC, do Rio Grande do Sul, e é mestre e doutor em gineco-obstetrícia pela Unesp. E a doutora Desirê Volkmer, que é pediatra neonatologista, é executiva em saúde e mestre em saúde da criança. Ela é chefe do serviço de neonatologia do Hospital Moinhos de Vento e é docente também da Faculdade de Medicina da Unicinos. Então, abrindo a nossa conversa, queria convidar então o doutor Jerônimo para iniciar. Por favor, Jerônimo, a palavra está contigo. Eu vou pedir então, pessoal, só que vocês, todo mundo, deixe os seus microfones desligados, e a gente vai se comunicar depois através do chat. Então, eu queria pedir o favor de todo mundo que tiver comentários, perguntas, pode ir colocando no chat, que aí depois, quando a gente abrir então para discussão com todos, a gente vai organizando as perguntas ali pelo chat também, tá? Obrigada. Então, Bom, Jerônimo. boa noite a todos os presentes. É muito bacana a gente poder fazer a primeira atividade nessa área, na PRS, né, com essa integração entre interfaces de cuidado. E para mim é um prazer estar com vocês todos e a gente ter uma ótima discussão hoje sobre esse tópico, que eu acho, né, de fundamental importância, não só porque eu trabalho com isso, mas porque é o dia a dia, né, da nossa clínica. Bom, então, a Luciane me apresentou. Eu queria iniciar, né, primeiro com umas coisas que nos referem a questões biológicas, que quando a gente olha para o eixo que regula o estresse, né, em homens e mulheres, a gente tem, então, frente a um estressor, né, uma busca de resposta que leve novamente à homeostase. Isso, então, diminui a função GABAérgica. Aí há um aumento de esteroides neuroativos, e essa função GABAérgica aumentando, ela procura estabelecer novamente a homeostase, né? Então, esse circuito, ele é bastante relevante. Só que na mulher, os esteroides sexuais, eles também têm um papel não só na função reprodutiva, mas também é, em outras funções, influencia, por exemplo, né, a regulação das emoções, a cognição.
O estrógeno tem elementos de neuroplasticidade, tem elementos de regula de forma epigenética e genética diversas funções metabólicas, né? E isso mexe então na forma como se secreta e as gonadotrofinas, né? Através desse eixo do ciclo reprodutivo da mulher. Então ele tem um papel importante e se viu lá na década de 90 que eles têm não a quantidade deles, mas flutuações fisiológicas dos esteroides gonadais influenciavam algumas mulheres que eram mais sensíveis a essas flutuações fisiológicas. E depois, agora mais recentemente, se viu também que algumas mulheres experimentam uma sensibilidade maior, não apenas a essas flutuações dos esteroides reprodutivos, mas também aos esteroides relacionados ao estresse. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, a partir daí, né, esses dois elementos, eles precisam trabalhar como se fosse uma orquestra, né, que tem que ser bem afinada para a gente poder entender, então, quando, né, o maestro está identificando algum tipo de situação, a gente poder intervir. Quando a gente volta daí para aquela ideia do ciclo reprodutivo, né, da perinatalidade, tem o antes, o durante e o depois. E muitas vezes começa com uma gestação não planejada. 50% das gestações são não planejadas. Então, muitas vezes, as mulheres vão chegar no consultório já durante um tratamento ou já tendo interrompido algum tipo de tratamento. Antes disso, muitas vezes nas planejadas vem a decisão de engravidar, só que não é bem esse roteiro, né? Muitas vezes o roteiro ele passa por diversos elementos que envolve desde infertilidade, desde gravidez na adolescência, abortamentos, necessidade de intervenções para poder, né, conseguir fazer uma gestação, muitas descobertas, às vezes indesejadas durante a gestação, elementos que são fisiológicos, mas que interferem no bem-estar da mulher, no sono, principalmente ali no terceiro trimestre, no primeiro trimestre o enjoo, e, enfim, mudanças, né, fisiológicas, mudanças corporais. Aí vem o parto, né? E a gente também gostaria de depois a gente discutir sobre isso também, como se vê essas polêmicas que muitas vezes aparecem, né? De parto traumático, parto violência obstétrica. Eu acho que é um tema que a gente tem que entrar hoje também para poder conversar um pouco, né? Em função até da alta demanda e dos elementos que são envolvidos, né? Até pela própria experiência da paciente frente a isso, né? Lá, por exemplo, né, no hemisfério norte, a indicação de cesárea ela é decorrente de indicação precisa para isso, não uma indicação eletiva. Então, o sistema funciona assim, e, por exemplo, existem alguns estudos que o parto cesáreo pode ter uma associação a um risco maior de depressão pós-parto, mas se a gente vai ver, né, pensando, analisando criticamente a literatura, pode ter aí uma interferência também daquela mudança, né? Quer dizer, estava indo para um parto que não seria cesáreo, um parto vaginal, e passa, então, através de complicações obstétricas, né? Enfim, a necessidade de uma cesárea de urgência, isso pode gerar, então, ativação desse eixo. Depois a gente está falando sobre privação de sono, sobre aleitamento, que é importante também a gente entrar nessa discussão, né? Até quanto isso é uma busca que tem que ser a qualquer custo, né? Questões relacionadas a vínculo, apego, e também a parentalidade, né? Só que nesse período também existem muitas mudanças fisiológicas, e eu chamo a atenção para um elemento que é o derivado da progesterona, que é a allopregnanolona, que tem uma forte queda no terceiro trimestre, e isso também tem implicado até na síntese de novos fármacos específicos para depressão pós-parto, né? E a gente está conhecendo cada vez mais essa molécula. Então, esse eixo ativado também temos bastante estudos muito heterogêneos, eu diria, né, do ponto de vista metodológico, mas que mostram, né, alguma influência do estresse na gestação, em arteríolas placentárias, em associação à prematuridade, diversos desfechos, né, não só maternos, mas também neonatais.
E, por fim, os transtornos mentais relacionados a esse período, principalmente, né, a gente lembra da depressão pós-parto, da psicose pós-parto, que tem a ver muito com o transtorno bipolar, mas também outros, como toque perinatal, como estresse pós-traumático, né, em função de experiências, né, traumatizantes, de ansiedade, exacerbação de ansiedade, enfim, diversos outros fatores, a própria tristeza pós-parto, que antes se dizia ser algo fisiológico, a gente sabe que é um risco de depressão pós-parto. E, por exemplo, na depressão, e nos transtornos em geral, a 15% das gestantes possuem algum tipo de transtorno psiquiátrico e até 10% das gestações são expostas a pelo menos um tipo de psicofármaco. E a gente falando da depressão pós-parto, até é, um quarto das pacientes que estão gestantes passam já por sintomas pós-parto, e 50% dessas pacientes já exibiam sintomas de depressão no período gestacional. Então, o risco ele piora no pós-parto em relação à gestação. Então, a gestação não é um fator protetor, ela é um fator que não está associado tanto quanto o pós-parto, uma piora. E a piora acontece muito mais naquelas mulheres que decidem interromper a medicação, né? Além disso, a gente tem diversas mudanças fisiológicas que são relevantes, né, em termos de manejo, de como a gente vai observar o uso do psicofármaco, e inclui, então, essas que eu estou mostrando para vocês. Não quero me alongar hoje, isso aí a gente vai longe dessa forma, né? E diante disso, então, até eu fiz essa imagem por inteligência artificial, achei que ficou muito legal, assim, quer dizer, que é a mulher gestante ou pensando em engravidar, e ela se depara com essa série de placas sinalizadoras que são os estudos referentes ao tema. E ela fica com essa sensação, né, de o que que eu faço, né? É proibido ou devo fazer? E muitas vezes elas vêm com essa dúvida, né? E muitas vezes falando até de coisas que são, né, bastante óbvias, que o risco seria menor do que o tratamento, como HIV, etc. Só que a gente, então, quando observa as pesquisas e trabalha com isso, a gente observa, então, que esse risco na pesquisa, ele é dividido, então, entre os trimestres e depois, a partir do desenvolvimento do bebê. Então, no primeiro trimestre, principalmente os riscos de malformações, no terceiro, de toxicidade neonatal, em relação ao parto, né, dos psicofármacos, e principalmente depois, alguns estudos, a gente não tem tanta coisa, né, como a gente gostaria, porque a pesquisa nessa área ela ainda tem muitos elementos heterogêneos, né, que estão os atrasos de neurodesenvolvimento, e em função de QI e outros desfechos. Então, quando a gente olha para o primeiro trimestre, a gente está vendo desfechos fetais. Quando a gente olha para o terceiro trimestre, a gente também está vendo desfechos fetais, maternos, obstétricos, né, e também maternos psiquiátricos, além dos desfechos neonatais. Só que tudo isso começou com a talidomida, né? A gente, lá na década de 60, né, tinha até propaganda, né, no jornal ali de 61, o jornal de medicina, né? Quer dizer, o British Medical Journal, mostrando que, numa das propagandas, que a vida do bebê, né, poderia, né, desse bebê, dessa criança, poderia depender da, da segurança de usar o Distalol, né? Então, mostrando que ele seria um medicamento eficaz, porque o uso de barbitúricos, né, que era difundido naquela época, poderia causar aumento de mortes, e isso seria uma alternativa segura. Então, a partir daí, a talidomida ela traz um marco na forma onde se pesquisa e se testa medicamentos em seres humanos e animais primeiro, né? E depois até, inclusive, em mulheres gestantes ou idade fértil, para a gente avaliar a segurança reprodutiva. E antes isso não era exigido, né? Muitas vezes acontecia só alguns estudos em animais, e mesmo assim um número limitado de humanos, e isso já era então liberado
Então, essa pesquisadora, ela foi uma ativista também que ajudou a organizar essa. Ela tem um papel muito importante, essa canadense. Então, a partir daí, a gente começa a entrar depois em conceitos de medicina baseada em evidência, e é importante também para a nossa discussão a gente identificar o que que é significância estatística e relevância clínica quando a gente se refere à análise crítica de resultados de estudos científicos. Então, essa, por exemplo, é uma das informações mais importantes, pois esses resultados que são significativos do ponto de vista estatístico, eles são mais fáceis de serem publicados e acabam, de alguma forma, confundindo o que que seria relevância clínica ou não. Ou seja, não quer dizer que eles não possuam valor, né? Eles auxiliam no aprimoramento de teorias, depois de replicação de resultados. Quando a publicação ela é ética e ela tem um rigor científico, ele deve ser publicado, né? E é importante também que haja transparência, né? Porque dos resultados e também da metodologia, para a gente poder entender melhor do ponto de vista do campo de pesquisa. Então, eu deixei aqui para vocês, né? Eu sempre deixo alguns QR Codes, caso vocês queiram ver e depois aprofundar o conhecimento. Então, a gente tem uma amostra que é de pesquisa e a vida como ela é, que muitas vezes inclui indivíduos que não possuem, né, as características dos indivíduos pesquisados. E isso, na gestação, ainda é maior problema, porque não existem como fazer ensaios clínicos randomizados, etc. Então, quando a gente fala em medicina baseada em evidências, principalmente nessa área, mas também de forma geral, ela quer dizer o quê? Ela é uma interface entre o julgamento clínico, a evidência científica que é relevante, mas também os valores e preferências da paciente, para a gente não ficar tão mecânico do ponto de vista da interpretação só de resultados. Então, por exemplo, do ponto de vista, o Ken Metry foi um dos que conseguiu aliar isso, né? O que tem de relevância de nível de evidência em estudos relacionados a psicofármacos, e também a análise dentro das evidências disponíveis, daí em direção, direcionada a níveis de cuidado, né, quando daí com o apoio do expert, né, o expert interpretando o resultado. Eu não vou entrar muito nisso, porque isso seria muito tempo para a gente discutir, né? Mas, em geral, então, a gente tem algumas questões que envolvem a mulher, e uma delas é justamente porque a depressão em mulheres, a partir da puberdade, ela é o dobro do que em homens, e isso se mantém ao longo da vida, né? Então, depois a gente vai olhar uma outra coisa, né, em relação ao transtorno bipolar, mas aqui eu queria mostrar para vocês assim que esse conceito ele é antigo, esse conceito desde 2015 ele não existe mais. O FDA ele terminou com esse conceito, então a gente não deve mais se referir, se orientar através do ABCDE, porque ele gerava muita confusão, muitos estudos que não conseguiam replicar os primeiros achados positivos, né, de alguma implicação clínica, associação clínica, eles depois não eram atualizados, a bula não era atualizada, os livros não eram atualizados, o FDA não atualizava. Então, se mudou isso, né? Em relação ao transtorno bipolar, né, eu sempre gosto, eu uso muito esse slide, né, que nós fizemos, eu, a Sheila, e um grupo de colegas no ciclo de avanços lá, 2010, eu acho, né, que mostra a história de uma paciente, né, que isso é um artigo científico que foi publicado, né, relatando que a Adriana, de 34 anos, né, casada, residindo com o marido, filho de 5 anos, ela teve uma gravidez planejada, saudável, exceto por alguns sintomas depressivos, iniciados na 28ª semana de gestação. Ela teve um parto normal, ela teve um bebê saudável, a amamentação foi iniciada imediatamente após o parto, e do segundo ao 11º dia, ela notou piora do quadro, entre aspas, de depressão. Ela estava com privação de sono, ela tinha dificuldade de sair da cama, cuidar da higiene, começou a ficar desconfiada que o marido pudesse machucar o bebê. No segundo dia do pós-parto, ela iniciou com imagens obsessivas e egodistônicas de atirar o bebê pela janela.
acreditava que o leite prejudicava o bebê, que o leite dela prejudicava o bebê, e que o filho não ganhava peso, mesmo que a pediatra assegurasse que não havia nada de errado com o leite dela. Então, no 12º dia, ela passa a ter a ideação suicida e de matar o bebê. No 13º dia, ela tenta suicídio com medicação. Ela acaba dormindo muito, acorda e não fala nada para o marido. Ela desmamou, então para de amamentar e abruptamente começou a ficar confusa, perplexa sobre como alimentar o filho, que mamadeira usar. Ela ficava agitada, ligava de noite para amigos pedindo opiniões. E no 15º dia, ela tenta sufocar o bebê com uma toalha, parando quando percebe que o marido chega em casa. Daí ela descreve, então, que parecia que ela estava no piloto automático e que a aproximação do marido parece que fez ela sair daquele estado de transe que ela estava. E aí o marido, então, percebeu que a esposa estava diferente, mas não percebeu que ela estava deprimida ou psicótica. E no 20º dia pós-parto, ela, com fio de telefone, estrangula o bebê até a morte e, a seguir, troca a sua roupa, a sua fralda e o coloca no berço. Ela tenta suicídio cortando os pulsos. Então, a Adriana ela foi diagnosticada com transtorno bipolar tipo 1, e aí, na história clínica, vê várias internações prévias por quadros maníacos, apresentou 2 episódios prévios de depressão maior, entre aspas, né? Incluindo uma, entre aspas, depressão pós-parto, quando do nascimento do primeiro filho. Então, muitos dos quadros que parecem depressão pós-parto, muitas vezes eles mudam depois do diagnóstico em função de outras características, né? E que no primeiro filho, então, esse episódio se resolveu dentro de 6 meses de tratamento. Olha só, gente, desculpa, eu tinha isso melhor de ler. O que que eu quero mostrar com isso, né? Primeiro que aqueles pensamentos egodistônicos, que a gente pensa, isso aí então é transtorno obsessivo, compulsivo, ele é muito comum nesses quadros que envolvem polaridade e psicose pós-parto. Embora ela tenha uma incidência baixa, de 0,5 a 1 para 1.000 nascimentos, ela tem características que são bem importantes de ser identificadas e ela aparece muito precocemente também os sintomas, né? E esse estudo foi bem interessante e ele é bem recente também, do ano passado, se não me engano, mostrando características, né, de episódios maníacos pós-parto apresentarem mais perplexidade, hesitação, dúvida, autocensura excessiva, apresentação mista de episódios maníacos, podendo mostrar que o pós-parto ele gera uma espécie de gatilho patogênico em mulheres com transtorno bipolar. Os sintomas depressivos são bem mais comuns que os sintomas maníacos, diferente do que a gente pensa, né, no transtorno bipolar como um todo. As mulheres também ela têm, de forma geral, mais sintomas mistos, mais ciclagem. Os sintomas maníacos clássicos, especificamente a pressão por falar, aumento da sociabilidade, eles são muito menos frequentes nos episódios maníacos do pós-parto. Então, além disso, também eu queria sugerir para vocês, né, eu não sei quem já viu, já teve a oportunidade de assistir, atualmente está no Amazon Prime Video, esse filme, que é um filme que fala, inspirado numa situação, né, de uma pessoa pública lá nos Estados Unidos. Eu acho bem importante vocês terem uma ideia assim, de como isso acontece. Eu achei bem fidedigno o filme. Bom, então, para a gente poder fazer o diagnóstico, a gente tem que rastrear. E, felizmente, nós temos hoje instrumentos que ajudam e eles são de autoavaliação. Então, é importante a gente ter uma ideia do que está acontecendo. O outro ponto é a pré-concepção, quer dizer, o planejamento gestacional, onde a gente busca de uma forma bem organizada na entrevista, e o ideal é que seja até na primeira entrevista dessa paciente, muito antes de engravidar, a primeira vez que ela vem no nosso consultório, onde a gente começa a entender quem é que tem mais risco, quem não está em mais risco. Isso envolve também, né, cuidados com mudanças de estilo de vida, porque a gente sabe que obesidade, tabagismo, etc., claramente nos estudos demonstram efeitos, desfechos adversos, né, tanto neonatais quanto obstétricos e maternos. E a gente falar sobre algo que é muito importante, que a gente chama de decisão informada. O que a gente chama de decisão informada? Ele é um processo
que garante que a paciente autorize um determinado curso de tratamento clínico após uma discussão bastante abrangente sobre elementos importantes e os riscos associados a essa condição em questão. Então, ele é um processo que muitas vezes ele não é só em uma consulta, as consultas são mais abrangentes também para isso, e inclui, então, a apresentação tanto do que a gente sabe da literatura atual, que não é a ideal, alternativas terapêuticas e não invenção de moda, que muitas vezes a gente pensa, vou dar uma subdose de um antidepressivo para quem tem transtorno bipolar, para não precisar dar aquele outro. Não, isso não é boa prática clínica. Né? Então, a partir disso, a gente mostra os estudos, né, ou conversa sobre os estudos, né, permitindo que a paciente compreenda todas as opções disponíveis, e aí o desfecho desse processo é que ela possa, então, tomar uma decisão consciente, avaliando os riscos e benefícios, e possa comunicar a sua escolha de maneira clara, demonstrando que compreendeu as informações fornecidas. Então, isso preserva a autonomia da paciente em pacientes que têm, né, são, do ponto de vista civil, possíveis de poder tomar essa decisão. Então, queria deixar também, né, de mostrar para vocês que a gente tem um livro que foi feito, lançado em 2020 pela Springer, que é bastante abrangente, né, sobre esses temas, e em português nós lançamos, no ano retrasado, esse livro pela Artimed, que são transtornos psiquiátricos na mulher, né, e é também um livro bem interessante. E aí a gente, a partir daí, né, obviamente, poder cada vez mais conversar sobre tantos outros temas que eu também não pude colocar aqui, tá bom? Então, muito obrigado, e a gente segue com a nossa discussão. Muito obrigada, Jerônimo, pela tua excelente apresentação. Essa dinâmica que tu usou é bem interessante, assim, eu acho que fica né, a gente presta atenção justamente pela dinâmica que tu colocou, então parabéns pela montagem aí da apresentação, e eu acho que tu realmente trouxe muitas questões aqui para nossa conversa, né, que tu trouxe muito digamos assim, o ponto de vista psiquiátrico, no sentido da importância que essas, digamos assim, as condições psiquiátricas podem ter, né, nesse período, porque eu acho que fica sempre aquela questão, assim, né, de se preocupar com o bebê, e ao mesmo tempo com essa mãe que eventualmente já tem um transtorno psiquiátrico prévio e que pode se agravar muito nesse período. Então, tu colocou ali, né, o que fazer, né, as setas para aquela mulher, mas que nós também, médicos, ficamos diante, né, dessas decisões, assim. Então, eu acho que essa roda de conversa é muito pertinente para a gente poder trazer os pontos de vista de todos os lados, né? Então, para isso, vamos convidar, então, quem sabe a gente usa alguma ordem, assim, né? Bom, primeiro a mãe tem que ter o parto e depois o bebê vem. Então, vamos conversar com o obstetra, né? Doutor João, então, está com a Tá palavra, bem. por favor. Então, boa noite a todos de novo. É um prazer estar aqui com o grupo da psiquiatria. Eu gosto sempre de saber com quem eu estou falando, então vou dizer agora para a turma que está escutando, eles sabem que estão falando com um obstetra, que tem 49 anos de formado, é obstetra por opção, então o que eu sempre gostei de fazer, mas nesse momento eu estou fazendo formação psicanalítica. E eu fiz um estágio de 6 meses na Clínica São José. Isso me deixou com uma maniazinha de psiquiatra. Eu não sou psiquiatra, não vou ser psiquiatra, eu quero ser psicanalista, mas eu pude conviver 6 meses, todas as manhãs, com um grupo muito bom de psiquiatras, e, em função disso, eu atendia as grávidas que estavam lá. E a pergunta básica que eu vou largar para todos vocês da psiquiatria é: por que não usam ECT, eletroconvulsoterapia? Porque realmente é algo que está caindo de maduro e eu não sei por que o pessoal da psiquiatria tem resistência. Até eu diria assim, bom, até antes desses 6 meses tu também tinha um pouco de resistência, eu não tinha. Eu era só obstetra. Agora que eu aprendi mais coisas da psiquiatria, eu vejo um recurso fantástico na gestação e principalmente no puerpério.
essa paciente que se suicidou, que matou o nenê e quis se suicidar, que pena que não passou por alguém na frente para alguém ver os sintomas, né? Porque o sintoma dela está muito claro. E ela se beneficiaria, eu não tenho nenhuma dúvida, em fazer uma eletroconvulsoterapia. Mas eu acho que isso eu deixei para depois, porque eu quero só colocar uma coisa para vocês. Lembrem, medicação, está se usando cada vez mais medicação. E como é que está o pessoal da indústria? Oba. Então, a gente está usando medicação para dormir, medicação para acordar, medicação porque de manhã não está muito bem, então tem que estimular, de tarde tem que tirar essa medicação porque de noite não consegue dormir. É muita medicação, principalmente em gestação. Qual é a droga ideal em gestação? Nenhuma. Mas nenhuma. Usa aquilo que faz alguma diferença efetiva para a paciente. Eu estou com um Cordioli aqui do meu lado, tá? Que me parece que o psicofármaco é muito bom, me pareceu muito bom, me serviu bem nesses 6 meses que eu estava lá. E ele tem uma descrição do FDA, que bota ali as 5 maneiras da gente poder cuidar uma droga. E eu copiei e vou querer falar porque ele fala em só pequenininhas, tá 4, 5 linhas em cada um. Classificação dos fármacos pela FDA, tá? Em A, os estudos controlados não mostraram risco. Estudos controlados. Então, são os bons estudos. B, os riscos não podem ser afastados. Então, mesmo um remédio B, ele está dizendo os riscos não podem ser afastados. Mas, quando a gente vê um remédio B, recém eu vi acho que é a clozapina, que é a única B aqui, diz, olha, que bom. Tá? Não é bom. Os riscos não podem ser afastados. C e D, que são os que mais nós temos aqui. C, não há evidência de risco no ser humano. Não há evidência de risco no ser humano. D, os riscos para os conceitos são comprovados. Ácido valproico, carbamazepina, que nós estamos acostumados a usar. Então, eu acho que realmente nós temos que focar bastante nesta medicalização. Agora estou falando em gestante, estou falando em puerpério. Eu peguei 10 médicos psiquiatras lá da clínica e perguntei individual para eles quais são as medicações que vocês usam. Deu 14 aqui. O único eu acho que é a clozapina, que é a única que é B. Tá? O resto tudo que é C e D. Mesmo assim, são drogas que podem causar, e o Jerônimo já me mostrou aqui uma fotografia dele aqui, defeitos congênitos, defeitos perinatais e defeitos a longo prazo, que esses está difícil de estudar. Então, realmente, em termos obstétricos, reforçou a minha preocupação, estando lá, com o uso de medicações. Porque, e aí vocês vão entender a minha dificuldade que teve inicial. Eu saí de uma patologia médica, de um estado de pacientes que 95% das minhas pacientes obstétricas são normais, 5% dão problema. E lá na clínica, 100% que está internado lá tem problema. Todas as gestantes e todas as puérperas que internaram lá tinham problema. Então, eu vim disposto, e eu tinha já dito para a Cláudia que eu ia dizer isso, né? Em levantar a peteca da ECT. Por que não se dá mais espaço para a ECT? Na ECT moderna, ECT nossa, ECT com cuidado anestésico, ECT com cuidado, o que deve ser. Basicamente, o que eu queria levantar a peteca era essa. Obrigada, doutor João. Essa peteca é difícil, né? Entram muitos outros fatores que não só a nossa indicação, enfim, eu acho que a ECT tem, né, tem muito estudo mostrando eficácia, principalmente nessa fase, né, para gestação e pós-gestação imediata, mas Desculpa, né, na puérpera está caindo de maduro. Uhum. Ela não usa nada, ela pode continuar amamentando, não dá nada no nenê. Na gestante, é medinho, porque uma convulsão clônico-tônica, quem já viu, te assusta.
tá? Lá em São Paulo, na USP, já tem, eu não sei, eu só sei que tem alguma que só monitoriza e que vê só no eletro que está tendo a convulsão. Não é a que a gente faz aqui, tá? Mas, de qualquer jeito, é o mesmo tipo. É uma convulsão tônico-clônica que tem que durar em torno de 20 segundos. Isso, tipo um reset. De novo, comecei a falar de novo, parei, deu. Bom, vamos deixar a peteca para a gente poder jogar todo mundo junto depois. Sim. Então, vamos chamar a doutora Desirê agora para conversar conosco sobre os bebês, então. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Também é um prazer estar aqui com vocês. Bom, vou partir para um outro lado. Eu, como o doutor João falou, também estou há 37 anos formada e sempre trabalhei com neonatologia, e o tempo está passando e a gente cada vez aprendendo mais e vendo como a gente precisa ter segmento para poder ter algumas respostas, né? Neste momento, a gente no hospital está tendo um segmento de mais de 500 prematuros, tentando chegar até a idade escolar e podendo ver efeitos de várias coisas, pacientes da UTI neonatal, no caso, né? Mas o que eu queria falar, assim, que quando esse tema chegou para mim, a primeira coisa que eu pensei, né, que a experiência de gerar e de cuidar de uma criança, por si só, é uma situação ansiogênica, né? Mas não só para a mãe. Eu acho que é importante que a gente inclua o pai nisso tudo. E cada vez mais a gente está partindo de binômio para trinômio, né? E não só na questão da gestação, do nascimento, da amamentação, na questão de todo esse período tão importante na vida de uma criança, né? Que vai levar ele a ter um desenvolvimento integral. E também queria levantar assim uma questão que a importância que o pediatra tem na consulta, né, nas primeiras consultas, muitas vezes a gente conhece essa família já no pré-natal, mas às vezes não, a gente vai conhecer no primeiro contato depois do nascimento do bebê. E como é importante que nessas primeiras consultas a gente tenha um olhar para como aquela família está e não só para o bebê, né? É muito comum a gente encontrar mães que estão em uma situação de sofrimento, com um humor muito instável, com uma privação de sono, uma tristeza mesmo por estar percebendo, até às vezes em luto, né? Porque aquela vida anterior acabou, o mundo real não é como venderam na internet, não é tudo mágico, né? O momento mágico não é da forma como dizem, o bebê às vezes não é o ideal, o parto não foi como esperou, e a gente tem que lembrar desse trinômio. Esse pai também pode estar em sofrimento, né? Também pode estar em luto por estar percebendo essas mudanças todas que aconteceram nesse nascimento, muitas vezes muito esperado, né? E o fato de ter muita espera e muitas tentativas não diminui essa tristeza que às vezes acontece, mas eu acho que é importante que a gente, enquanto pediatra, esteja muito atento para esses sinais. E quando a gente faz uma consulta mais objetiva, isso não vai ser levantado. E não é incomum que a gente tenha atrasos na agenda em função de perguntar como as pessoas estão e como elas estão se sentindo com relação a tudo aquilo, né? E dar a chance de as pessoas dizerem o que estão sentindo de verdade, né? Então, acho que isso é importante também. Eu trabalho numa UTI neonatal, sou gestora da UTI Neo do Moinhos, estou lá há 33 anos, e quando a gente tem um bebê que está chegando numa UTI, a gente está frustrando toda uma expectativa, todo aquele sonho do bebê nascer da forma como a gente tinha planejado. Então, isso também é uma coisa que a gente tem cada vez mais trabalhado. Eu não gosto dessa palavra humanização da UTI Neo, mas são muitos projetos e muitas atividades e muita gente sendo capacitada para poder enxergar essa família. O nosso paciente não é só o bebê, a família também.
Então, acho que isso é uma coisa que eu acho de extrema importância, que a gente lembre que a gravidade da saúde mental dessa mãe, desse pai, dessa família, pode também ser maior que o risco potencial dos efeitos adversos que algumas medicações possam trazer, né? E nessa fase, quando a gente está nessa situação de sofrimento, a gente vai ter, sim, uma interrupção de um vínculo adequado, a gente vai ter dificuldades para que essa mãe se conecte da forma que seria o ideal. Às vezes a gente não consegue nem ter o suporte necessário para o cuidado desse bebê. O Jerônimo apresentou um caso, né, que mostra isso. Então, essa atenção que a gente tem que ter para essa família é tão importante quanto a atenção que eu tenho que ter para aquele bebê, para que ele possa ter um desenvolvimento integral e inteiro, né? Crianças, lembrando também que essas crianças vão crescendo e essas crianças lá no futuro também podem manifestar quadros depressivos por terem tido pais que não estavam no seu melhor momento e não estavam sendo atendidos da forma adequada. Eu adoro falar sobre vínculo, adoro falar sobre o nascimento. Eu me sinto muito privilegiada de trabalhar onde a vida começa, onde a vida inicia. Tem uma frase que diz que a gente só nasce uma vez e esse momento tem que ser especial. Luto muito por isso, trabalho muito por isso, porque eu sei o quanto esse vínculo vai ajudar o meu paciente a crescer saudável emocionalmente e cognitivamente, enfim. Então, só para começar a falar um pouco, sem tocar ainda em questão de medicações, em questões específicas, mas eu falei do que é minha paixão, que é a questão da família, né, do funcionamento dessas famílias e como a gente, como profissional de saúde, pode atuar e estar atento para essas questões todas que podem estar acontecendo sem que muitas vezes tenha alguma intervenção e às vezes é o pediatra que vai indicar para essa mãe procurar uma ajuda, né? O obstetra também. Então, comecei por aí e fico à disposição para as perguntas de vocês. Obrigada, Desirê. Acho que trouxe reflexões muito sensíveis aí para a gente, né? Porque eu acho que essa fase também é sempre muito cheia de expectativas da família toda mesmo, né? Como tu trouxesse, assim, e eu acho que sempre tem talvez aquela ideia de que é um período que tenha que ser cheio de alegria, que é um período que tenha que ser todo mundo fazendo festa, inclusive a gente vê às vezes, né, no Moinhos, a gente já teve a experiência de ver quartos assim que né, o pediatra, o obstetra tem que chegar e digo, opa, vamos interromper isso aqui, que às vezes até, né, bebidas, enfim, então, assim, e o quanto essa mãe fica um pouco com essa pressão também, de que ela tem que estar bem, de que ela tem que estar feliz, de que ela tem que estar gostando muito de tudo aquilo, né, então eu acho que isso também é um aspecto social aí dessa fase, que para uma mãe que eventualmente não está achando tudo isso, né, e o quanto ela sabe que ela precisa demonstrar, às vezes, também para a família esse vínculo com o bebê, que às vezes se acredita que ele tem que ser natural e imediato, e a gente sabe que não é bem assim, né? Mas, enfim, acho que a gente está cheio aí de pontos de vista e reflexões para a gente começar uma discussão, né? Então, o chat está aberto, né, para o público, para quem está nos assistindo, fazer perguntas, e também para o grupo aqui, para a gente conversar e discutir, né? Não sei se as colegas que são dos núcleos também, Márcia, Sheila, Cláudia, querem comentar alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta para o Jerônimo. Posso? Claro, Claro. Posso. vamos lá. Aquele caso que tu contou ali, isso foi lá no Canadá? Me Não, espanta isso foi muito que Estados aquela Unidos. paciente. Pois é, mas me espanta muito que uma paciente, se fosse aqui, eu ainda dizer, tá, não teve a primeira consulta após, o pediatra não chegou a ver, sei lá. Mas era um casinho típico de que a qualquer momento ela ia matar a criança e tentar se matar.
sim. É. Realmente. Onde é que aconteceu isso? Nos Estados Unidos, em algum lugar? Isso foi, acho que é na Universidade de Pensilvânia, que é a Margaret Spinelli, mas ele foi publicado em 2009, que era ainda, né, no transtorno bipolar, ele começou a ter mais elementos diagnósticos de reconhecimento, né, porque aquele quadro maníaco, né, super florido, qualquer pessoa vai identificar, não precisa nem ter treinamento para poder ver que é algo que está acontecendo errado, mas Né, essas quando, nuances de depressão, entre aspas, isso eu acho que é muito importante esse alerta, porque eu ainda vejo muita dificuldade de profissionais, né, de saúde mental, saberem como diagnosticar e estarem atentos a esses sinais que são super importantes, né, mas a que isso Desirê disse mexe uma em coisa toda a importantíssima, estratégia, né, vai usar o remédio errado para o diagnóstico errado. mas não é nem o remédio. É o que a Desirê disse. 2 minutinhos perguntar como é que está a vida? É só uma perguntinha simples assim. Como é que vai a vida? Ela começa a chorar. Não, Sim. realmente me impactou essa tua história aí. Essa história é bem impactante. E esse é um ponto bem importante também, João, que a mulher, quando ela vai no pediatra, principalmente no pediatra, é o único momento que ela está saindo de casa. Então, ela vai toda arrumada, ela vai toda, né, ela quer mostrar que ela está sendo uma ótima mãe, mas por dentro, muitas vezes, ela está arrasada. Mas Então, é uma sintomas perguntinha curta. ansiosos, sintomas depressivos. Ele já vem muitas vezes acontecendo lá ainda durante a gestação, né? E isso passa por diversos profissionais, né? Um cuidado de pré-natal, em atenção primária, e isso é impactante, né? Porque muitas vezes, claro que a emoção, o chorar, às vezes faz parte também dessa, desse, dessa roda gigante que está acontecendo na vida, né? Sobrecarga, etc. Mas um olhar, assim, para a gente entender clinicamente o que está acontecendo, isso tem um impacto muito grande, porque ter depressão já é difícil. Imagina para uma mãe, né, que ela precisa estar ali disposta, né, para as demandas do recém-nascido. É muito impactante, muito impactante. E como a Luciane falou antes, né, quer dizer, no Reino Unido é a principal causa de morte materna, né, e suicídio. Isso é grave. A gente nem sabe, né, o quanto que aqui deve estar associado também, né, Uhum, principalmente comunidades com menos recursos de saúde. uhum. E aí, à luz disso, né, que vocês estão trazendo, essa questão da importância da doença mesmo nesse período, eu trago aqui uma colocação da Cláudia, então, ela colocou interessantes os aspectos colocados, e quanto ao excesso de medo de usar a medicação na gestante, né, como é que a gente poderia auxiliar os profissionais a pensar nesse sentido, justamente por esse quadro que a gente está vendo aqui, né, de gravidade, de mulheres que podem realmente causar prejuízo a si e ao seu bebê, se não forem tratadas. Então, acho que a pergunta da Sim, Cláudia aqui, para a gente também levar para esse foco, né, do fármaco e a crença de que ele não é deletério ou não deve ser usado sob hipótese alguma, né? E como é que a gente pode ajudar os sim. colegas a direcionar esse tipo de situação. Eu acho que existe uma coisa ela é ponto comum em todos os colegas que trabalham com psiquiatria perinatal, que é como que a gente pensa isso, né? Usar uma medicação não diz nada, né? A gente pode usar qualquer coisa, mas primeiro tem que ter um diagnóstico. E esse diagnóstico a gente tem que entender qual é ele, qual a gravidade dele, quer dizer, e não só a gravidade atual, mas também como foi o tratamento anterior para ele, com que medicamento que trata esse diagnóstico, que esse é o ponto também. Primeiro a gente tem que entender quais são as diretrizes gerais do tratamento desse diagnóstico, né? E a partir daí, quais os medicamentos dentro dessas diretrizes gerais que funcionam para aquela paciente de forma individual, porque nenhum medicamento é 100% nem 0%. Então, a partir disso, a partir dessa tríade de diagnóstico, o que funciona para aquele diagnóstico, o que essa paciente se deu melhor, aí que a gente começa a pensar em dados de segurança reprodutiva. Porque não adianta dar algo que é
entre aspas, mais seguro se não teve efeito algum para aquela paciente, né? Então, acho que isso ajuda a gente a entender. A gente não pode, não precisa mais se basear nos dados do FDA, aquela tabela que tinha, sabe? Porque ela era muito confusa. O João citou muito bem, assim, que o nível C era aquela paciente que não há evidências de risco em humanos. Então, alguns medicamentos eles eram lançados não tinham nem ainda uma amostragem clínica, né, de venda já abrangente, e ele era lançado como B porque não tinha estudo sobre ele, né, mais abrangente, só os pré-clínicos e dentro aí da fase 1, 2 e 3, entende? Então, e aí muitas vezes então, dava uma sensação de mais seguro, e ele não ajudava na decisão, ele confundia muitas vezes a decisão. Então, hoje em dia, a gente tem que ter, felizmente ou infelizmente, uma análise muito crítica da literatura e entender o que aquela paciente ali que chega na frente da gente, ela é um ser único que a gente precisa entender exatamente o que ela tem e depois o que ela quer, né? Que muitas vezes, se ela escolher não fazer o tratamento, a gente vai estar com ela também, sendo que a gente vai orientar ela, né, que possivelmente, se tiver algo, né, o índice de recaídas é muito grande, transtorno bipolar, depressão nem tanto na gestação, mas o transtorno bipolar, ele é, assim, descontinuação rápida de um medicamento para transtorno bipolar, ele piora na certa, né, em pouco tempo, em semanas. Jerônimo, deixa eu só dar uma reforçada no que disseste quanto às drogas. Por exemplo, a clozapina é um grupo B. Por que ele é B? Ela é muito novinha. E aí nós vamos para a amamentação. Pode amamentar? Não. Como que o grupo B não pode amamentar? Não, não pode amamentar, porque não tem Sim. estudo suficiente. Outro, Na há uns verdade, 15 anos existe dois raciocínios aí, João. O grupo de amamentação ele é baseado numa sigla que é de Relative Infant Dose, né, que é o RID. Uhum. E medicamentos que têm até em torno de 10%, no máximo 10%, são compatíveis com a amamentação, né? Então, por exemplo, o lítio ele é incompatível com a Sim. amamentação, ele passa muito. Ele não é contraindicado, que esse bebê vai ter que passar ali por litemias muito frequentes, e isso a gente não quer, né, fazer assim. Então, ele tem até alguns centros universitários que até fazem isso, mas na prática clínica a gente não faz, né? Já medicamentos como a clozapina, para que ela funciona, né? Dentro das diretrizes, ela funciona para esquizofrenia refratária. A gente não vai usar como primeira opção, pode até usar, não é errado usar, mas eu digo, não está assim como um protocolo de tratamento de transtorno bipolar, a gente preferia a clozapina porque ela tem essa letra A ou B ou C, entende? Não, eu só É trouxe para muito ver que não baseado em cima confiar do... muito. Não confiar muito Hum? nessa B, C, porque a Esse não, esse foi até carbamazepina já foi descontinuado. C. Carbamazepina já foi C. Eu tratei Sim, com carbamazepina as convulsões das minhas grávidas, sim. com, era C, agora passou para D. Sim. Agora não. Hoje em dia tem um consenso também mundial, assim, que o divalproato, o ácido valproico, ele deve ser evitado em Principalmente mulheres em primeiro idade trimestre. reprodutiva, né? Os neurologistas até usam, mas porque eles não têm, muitas vezes, opções melhores que ele, mas a gente tem opções melhores e que são, né, principalmente os psicofármacos, os psicóticos de segunda geração, né, os mais novos não tão novos, né? Não tem tantos lançamentos na psiquiatria nos últimos anos. Pois é, não tem, né? Mas aí tem a venlafaxina. E aí depois tu bota um des na frente, é desvenlafaxina, né? E aí vem o Exato. citalopram, e aí bota um radicalzinho, é escitalopram. E vai É, indo. E aí tu tem medicação para dormir, para acordar, para ficar mais forte, para ficar mais fraco. E a grávida Eu sofre acho que com isso. a questão diagnóstica ela tem que ser muito debatida mesmo, que eu noto que ainda só que muitas vezes esses medicamentos não saem da nossa prescrição, né? Ela passa pelo cardiologista, o homem também vai muito cardiologista, enfim, vai na atenção primária, vai em outras especialidades, e isso muitas vezes a gente tem até que lidar com essas situações, né? A gente não falou nada de dependência química, mas quantos dos benzodiazepínicos
né? Eu não tenho praticamente nada de receituário azul comigo, mas então, eu sou obrigado a ter porque muitas pacientes chegam, algumas, né? Até que bom tá mudando um pouco isso. Então, a gente tem que ter parcimônia, assim, né? Nenhum medicamento. Agora, casos leves, por exemplo, nem é indicado psicofármaco, né, de depressão. É indicado outras estratégias, tem terapia cognitivo-comportamental, até de apoio, psicoeducação, tem a TIP, né, interpessoal, que é muito interessante também. Mas, Só que muitas Jerônimo, vezes as e pessoas não têm tu não acesso, né? acha, tu não acha também que os casos leves não chegam em nós, não chegam nos psiquiatras, Não, não chega, Ah, não. né? não chega. A gente pega caso, né, que precisa de É, CT, os leves é ficam aí verdade. no É, Reiki, no barra de o dia a Axis. dia do consultório dela, Cláudia, ele não tem trégua, né? Todo dia é um desafio, todo dia é um desafio, porque, infelizmente, até em função do estigma, os casos acabam vindo já mais graves mesmo, né? Eu acho que pegando esse gancho da dependência química, né? Antes de ter uma outra pergunta no chat, mas para a gente poder pegar esse gancho que vocês trouxeram da dependência química agora é dos benzodiazepínicos, né? Porque a gente estava até então falando de puérperas que possam ter condições psiquiátricas um pouco mais perceptíveis, né? Mas, né, Desirê, às vezes a gente é chamado lá na UTI neonatal, principalmente as colegas que trabalham lá com a obstetrícia, para avaliar se o bebê pode mamar, porque existe uma suspeita de que a mãe faz uso de benzodiazepínico e não são pacientes psiquiátricas, não são pacientes que vinham em acompanhamento psiquiátrico e nem tinham sido até então chamado psiquiatra, porque não se pensou, e até que isso aparece num certo momento, que era uma mãe que fazia uso de benzodiazepínico, e aí, né, o risco do bebê estar, né, com os efeitos secundários a isso, né? Então, libera o leite, não libera o leite. Então, acho que é uma outra, né, questão muito importante e grave, porque não são pacientes, mulheres, que vão demonstrar qualquer risco psiquiátrico a ponto do psiquiatra ser chamado ou disso ser levantado, e, no entanto, daqui a pouco, então, a anamnese bem feita, assim, né, no pré-parto, e de tentar fazer o escrutínio, mas como são medicações que às vezes as pessoas sabem que se elas contam que tomavam, podia ter alguma consequência, é mais um Muita motivo, às omissão. vezes, para a gente estar diante de situações de surpresa, assim, como essas, né? Mas às vezes o bebê se Inclusive nos saturando lá. estudos também, viu, Luciane? Os próprios estudos muitas vezes têm esse viés metodológico, porque a gente não sabe quanto que o paciente disse. Então, alguns até dos desfechos que são descritos podem ser por omissão de informação. Exato. Uhum. E é bem isso, né? A questão da anamnese bem feita e direcionar essas perguntas, porque se a forma que tu pergunta pode levar a algumas respostas omitindo o uso, né? Normalmente lá na UTI-NEL é para algum sintoma que o bebê apresente, né? Que a gente acaba se a mãe não falou isso na consulta pré-natal ou na internação do bebê, no caso. Mas às vezes é porque o bebê começa a apresentar sintomas, ou sonolência, ou tremores, e a gente vai atrás buscando isso, né? Então, essa questão da anamnese ser bem direcionada, com perguntas neutras, mas deixando essa pessoa à vontade de poder te contar o que está usando, é bem importante. Desirê, eu tenho uma pergunta. Posso fazer? A gente está nessa história de bate-papo, né? Uhum. Pode fazer. Eu- Não, porque eu queria primeiro entender um pouquinho assim qual é o perfil que tu vê mais assim de possíveis efeitos colaterais que tu observa, né? Seja de toxicidade neonatal, ou aquilo que a gente chama de síndrome de descontinuação, de desadaptação neonatal, né? Em função ou de um fármaco de meia-vida mais curta ou até mais longa. Muitas dessas mulheres também que estão falando, elas usam benzodiazepínicos também de meia-vida mais longa, né? A gente não tem tanto até na própria atenção básica, os clonazepam, diazepam, sempre com uma meia-vida enorme.
Como é que tu vê isso assim no dia a dia da UTI neonatal também, enfim, quem quiser participar dessa discussão? A gente está começando agora a fazer protocolos, inclusive para poder ter mais atenção para esses detalhes, né? A gente sabe que muitas vezes os sinais são muito tênues, né? Ainda mais um bebê prematuro, né? Que é o nosso maior público, que não vai apresentar algumas características que o bebê a termo apresentaria. Mas não, o público que a gente atende ali na UTI normalmente é bem tem uma ligação boa com seus médicos e a gente acaba sabendo, mas a gente também tem atendido pessoas no plantão obstétrico que chegam para ganhar seu bebê sem ter nenhuma relação. E daí a gente começou a pensar que a importância de a gente ter um protocolo até de dependência química, que não era uma coisa que a gente tinha até há muito tempo, então a gente tem trabalhado nisso, mas não é muito frequente, assim, a gente não tem tido muitos casos, eventualmente sim, né? E o que a gente vê de toxicidade maior, assim, é quando a mãe utilizou lá no primeiro trimestre e acaba trazendo repercussões para esse bebê no nascimento, né? Eu só posso falar? Oi. Diga, Márcia. Boa noite a todos. Eu não sei se vocês conhecem aquela cartilha para gestantes, né, do Ministério da Cidadania, que versa sobre efeitos de uso de drogas na gestação e as consequências para o bebê. Então, eu tive lendo assim, e ela fala de cocaína, álcool e tabaco e maconha. Então, me parece bem interessante assim, para poder se utilizar isso já na questão básica, né, na atenção básica, que não é geralmente aquilo que chega para nós, eu digo nós psiquiatras, que estamos muito mais acostumados a lidar com situações graves. Então, só para o doutor João, assim, a gente indica muito esse ET para nós é a primeira opção para gestantes ou para puérperas, né, quando é o caso, mas é uma situação interessante assim, que eu recordo que foi uma experiência onde nós podemos trabalhar em conjunto com o obstetra, o intensivista e eu, que tenho a especialidade em álcool e drogas, e que fui chamada para atender lá na, no Hospital Moinhos de Vento, na obstetrícia, uma paciente com uso de zolpidem, então bastante intoxicada e que precisava fazer essa desintoxicação. Então foi algo muito interessante, assim, me fiquei bastante mobilizada com isso, porque eu consegui, aí a gente conversando com o obstetra, chamamos o neonatologista, o intensivista e monitoramos aquela paciente, né, a fim de batimentos cardiofetais e isso e aquilo e tal, e a bomba de infusão, a gente começou uma medicação de risco, então foi uma evolução interessante, porque ela fez uma abstinência, a gente pôde aplacar isso, eu achei interessante trazer, porque lá em hospital, obviamente, a gente começa a lidar com essas situações de intoxicação, né? E é a mesma coisa com a síndrome alcoólica fetal, né? Então, metabolismo lentificado da mãe é um líquido amniótico impregnado, né? É metabolismo mais lento. É álcool que passa no leite materno. Então, são condições que a gente vai, às vezes, tendo que conversar e ser chamado, e tem a psicóloga, e o que o psiquiatra pode fazer, e isso e aquilo. Então, eu acho bem importante essa integração, e por isso o nosso papo hoje com os colegas das outras áreas, porque a gente não é incomum, né? Não é incomum. Márcia, tu tá falando que isso aconteceu lá no Moinhos de Vento. É isso? Uhum. Por acaso, uma coisa parecida aconteceu comigo, só que não tinha chegado ainda o psiquiatra. Mas eu que estou metido em coisas psiquiátricas, de repente levantei a peteca de uma pré-eclâmpsia, digo, mas isso aqui não pode ser intoxicação por lítio? E era. Tá? Então, quando se trabalha junto, quando a gente trabalha em conjunto, fica mais fácil. E o hospital, bom, Moinhos realmente é Moinhos. Se a gente conseguisse levar parte disso para
todo lado, seria muito bom. Eu acho que Aqui isso cada vez mais, né, tem acontecido, essa questão da integração. A gente tem sempre um serviço de psicologia dentro do hospital, mas é que a participação do psiquiatra, da assistente social, de toda a equipe multiprofissional atendendo esses casos faz muita diferença, né? Trazendo, então, uma pergunta aqui, as perguntas do chat, os comentários, tem uma pergunta sobre medicação na gestação e o risco de transtorno do espectro autista, que é um dos assuntos do momento, assim, relacionando as áreas aí. De novo, né? Quando a gente vai fazer análise crítica da literatura, a gente vai ver esses estudos. Até hoje, a gente não tem um estudo que demonstre uma causa e efeito sobre relação entre o uso de medicamento, antidepressivo, no caso, né, com autismo. Até por aquilo que a gente falou, muitas vezes os dados são omitidos, pode ter uso de substância, pode ter uso associado, pode ter já um histórico quer dizer, a gente não, para a gente criar causa e efeito, a gente está falando de um outro perfil de tipo de estudo, né? Embora, por exemplo, a Talidomida começou com um relato de casos, depois começou a pingar aqui e ali séries de casos, a gente tem que entender que eles causam. A gente vê de tudo, né? De tudo. Tem a síndrome de hipertensão pulmonar persistente, tem lá no início da década do século XXI, tem essa questão do autismo, tem as malformações, que felizmente hoje, cada vez mais, né? Porque quais são as evidências que a gente tem de quem escolhe fazer o tratamento? Assim, a única forma que a gente tem de estudar a gestante é quem decide manter o tratamento até o final. E aí a gente vai observar que muitos dos dados nem são, né, quantas mais estão usando psicofármacos e não estão nesses dados que a gente tem até hoje, né? Então, não dá para a gente não descarta, mas longe de ser uma evidência forte de que esteja relacionado com autismo. Eu também, dentro do que eu tenho visto e tenho me preocupado com isso, eu não vi nada consistente. Tem a levantar a peteca. Não sei se a Desirê tem alguma novidade aí. Por enquanto, não ficou nada. Estão chamando a atenção, mas... Não tenho resposta para essa pergunta de milhões. Sheila, tu fez um comentário, não sei se tu quer fazer, nossa, a questão de risco-benefício, né, da medicação na gestante. Exatamente, eu acho que assim a gente fica muito assustado com relação ao risco de usar, né, as medicações durante a gestação ou no puerpério, mas a gente também tem que saber exatamente quais são os riscos de não tratar, né? E porque muitas vezes os riscos de não tratar são muito piores, né? Então, e a gente precisa trazer isso também, né, para paciente, enfim. É uma balança sempre muito difícil, porque a gente tem que escolher entre duas coisas ruins, né? Porque usar a medicação é ruim, mas a consequência de não tratar também é muito ruim, né? Mas, enfim, a gente precisa tomar uma decisão, né? Ou pelo menos ajudar os pacientes a tomarem a melhor decisão, né, com a melhor informação disponível. Exatamente. Até isso só para a gente salientar, até porque a gente não sabe qual é o público final também, né? São todos psiquiatras, parece que é uma atividade mais aberta. Também o que deu uma mudança nesse paradigma foi justamente os estudos sendo feitos por desfechos de quem escolheu não tratar. Então, isso trouxe dados também para nossa, para essa conversa, né, sobre a decisão informada. A gente saiu daquela medicina que é benevolente, que a gente decide o que o paciente tem que fazer, né? Hoje em dia a gente tem que respeitar a autonomia do paciente e procurar estar bem atualizado para poder discutir com ele, porque eles vêm com
com a informação, e o autismo, e o, né? Tem uma outra pergunta para ti, Desirê, se o serviço de neonatologia tem algum instrumento que permita detectar o uso de drogas pelas mães, assim, se tem algum instrumento, talvez na anamnese ou, né, Sim, nesse protocolo começa com a rotina toda, começa com a entrevista com essa gestante, né? E a gente está planejando, ele não está liberado ainda esse protocolo, a gente planeja poder dosar na urina, né, algumas drogas. Tem serviços que já fazem isso, eu sei que o Hospital de Clínicas está fazendo, o Hospital Conceição tem uma rotina bem consistente também para bebê exposto a drogas, a substâncias químicas, e tem essa dosagem, mas o Clínicas está fazendo já. E parece que em todos os bebês, todas as mães que internam, eu não tenho certeza dessa informação, mas foi o que me disseram, que eles estão dosando em todo mundo. Eu não vou poder dosar, vou ter que ter consentimento informado e tudo mais, mas a gente quer ter essa possibilidade, sim. Uma boa entrevista, né, Desirê? Dá muita direção Sim, sobre uma boa isso. Eu acho que entrevista. isso além dessa boa entrevista, e está tendo sinais clínicos de intoxicação desse bebê, né? Que também, às vezes, podem ser sutis inicialmente. E daí toda uma rotina do tipo de exame físico que esse bebê vai ter, os exames que ele vai ter na rotina dele para detectar algumas malformações, ele vai fazer eletrocardio, ele vai ter um eco cerebral transfontanelar, ele vai ter eco abdominal, vai ter toda uma rotina de exames a partir dessa suspeita para a gente poder detectar as alterações que possam estar ocorrendo com essa criança. Tem um assunto que o Jerônimo levantou que me deixa muito incomodado, mas eu não sei se cabe aqui. Ele falou em violência obstétrica. Né? Sim. Isso, Eu mas tô falando- justamente porque por isso que eu trouxe, entende? Justamente porque a gente tem que entender isso do ponto de vista, né, do obstetra, porque a gente, né, nas redes sociais, etc., né, a gente não tem dados tão interessantes em relação a Mas isso, olha mas aqui, eu ó, queria olha entender o que é a tua opinião colocado, mesmo. o que é colocado como violência obstétrica. Por exemplo, fazer uma episiotomia é violência obstétrica. Eu não quero fazer um corte numa paciente. Eu não entrei ali para fazer um corte. Mas se ao julgar que o nenê vai ter problemas ou a mãe vai ter mais problemas sem o corte, eu vou fazer o corte. Quando eu me formei, se eu não fizesse esse corte, só para te entender, eu ia ser suspenso da residência, porque eu tinha que fazer em todos. Depois, os trabalhos vão melhorando, vão botando os pingos nos is, e já se viu que se não fizer em ninguém, é ruim. A paciente vai ter problemas. Então, ficando no meio termo, mas aí como coloca? Isso é violência obstétrica, e de repente passa. Violência obstétrica, botou ocitocina. Vem cá, eu tenho um momento para botar ocitocina para poder ajudar aquela paciente a ter um parto via vaginal, que se não for com ocitocina, termina sendo cesárea. E não ao contrário, como eu disse. Não, botou ocitocina para fazer cesárea. Infelizmente, nós, médico é ser humano. Tá? E óbvio que já teve gente que fez epísio sem precisar, que já fez cesárea sem precisar, mas isso é minoria. Isso tem em tudo que é lugar. Portanto, Isso. assim, falar em violência obstétrica em procedimentos desse tipo, como eu te disse, é aí que fala. Botou ocitocina, isso é uma violência. É um absurdo. Agora, se Exatamente. tem alguma Porque os violência no dados que nós tratamento, temos não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver com uma experiência traumática de abortamento ou de logo após, né? De natimorto, enfim, mas é né? que a violência Desirê obstétrica, tu disse em também. termos. É Não, que, eu falei para provocar, não, 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 eu sei, não, mas o que seria do não é comigo. natimorto? O que seria do natimorto? Vamos ver. Não, É uma situação, é a para o pior pai, né? situação que tem. É a pior situação que tem, Exatamente. obstetrícia, para o obstetra e para os pais. Ah, é muito Isso. complicado. Mas o que Exato. se faz com isso? É muito melhor para aquela paciente ter um parto via baixa, já que esse nenê faleceu. Então Exato. se tenta que ele possa ter um parto via baixa. Botou ocitocina, ficou 3 dias tentando, ficou todo o tempo em casa. É o que eu tenho, eu não tenho outro jeito de fazer isso.
E aí entra Exatamente. com violência obstétrica. Realmente, Exatamente. isso, infelizmente, para mim me incomoda, sabe? Me Não, incomoda. imagino que sim, porque tu está trazendo que o profissional está lá para fazer o melhor dele, né? Do E o que a lado gente eu está botei falando aqui, ó. aqui é Acho, justamente que. Do lado eu botei parto humanizado. Ah, sim. Não tem. É que colou a palavra humanizado, tem que ser humanizado. O que eu chego lá, o quê? Dando tiro em todo mundo? Tu tenta fazer o melhor Antes não possível, era. né? Pois é. eu acho que, nesse sentido, assim, a gente está sofrendo. As pessoas hoje procuram seus médicos pelo Instagram. A gente está tendo muita informação sem evidência, muito disponível e até dificultando as escolhas das pessoas, né? E para isso que é importante que a gente estimule essa questão do plano de parto, que a paciente tenha a oportunidade de tudo isso saber antes do seu nascimento, né? Que pode acontecer de precisar de um epísio, que pode precisar, para que o bebê não seja um asfixiado, para que o bebê não tenha uma intercorrência neonatal que vai levar ele a ter sequelas para o resto da vida. Então, essa questão, de novo, da comunicação efetiva, direcionada para que a paciente entenda que é o que a gente vê, né, no hospital, as pessoas chegam com o seu plano de parto e já chegou plano de parto para mim, dizendo, eu não quero que o bebê faça vacinas. Bom, então eu não vou ser a pediatra da família de vocês, porque eu não posso me responsabilizar por uma saúde que não vai estar tendo prevenção. Então, é a questão de a gente poder comunicar o que vai fazer e cada vez mais, né, garantir que as boas práticas sejam feitas sem que a pessoa se sinta maltratada porque não conhecia. Às vezes pode ser um desconhecimento e é horrível. A gente, quando vira paciente, a gente sabe quão vulnerável e frágil a gente fica. Então, cada vez mais a gente poder conversar e explicar passo a passo tudo que pode acontecer numa sala de parto é fundamental para que a paciente se sinta acolhida, bem atendida e não tenha essa sensação. Agora, a gente sabe que tem uma população, uma parcela da população que não tem acesso a isso e realmente não tem nem entendimento do que está acontecendo, e o que é muito triste, né? A gente precisa garantir para as pessoas esse direito. Quer dizer, o plano de parto ele é excelente, desde que discutido com quem vai fazer o atendimento. Porque Exatamente. nesse teu caso que tu disseste, não, olha, vacina eu vou fazer, porque o meu CRM me manda fazer. Então tu não pode atender. Ela tem que discutir com quem vai fazer o atendimento. É excelente o plano de parto, ela já sabe tudo que vai acontecer. Só que se ela disser, não vou usar ocitocina, eu vou dizer, eu não vou te atender. Por quê? Porque pode precisar usar. Talvez eu não vá usar, não quero usar, não preciso usar. Mas se tiver que usar, se tiver que fazer epísio, para te não romper o ânus, eu vou fazer. É a questão da informação, o paciente ter acesso à informação certa, né, correta e se sentir acolhido, porque nada melhor de quando a gente é paciente ter um médico que esteja decidindo coisas já combinadas com a gente, né? Mas isso tem que melhorar, Eu né? escrevi Acho que toda Agora, a coisa. João, não foi só para ti que eu fiz a provocação, eu fiz para o Desirê também, né? Quando eu falei sobre a não, porque amamentação. a amamentação é outra questão. A amamentação é um processo, né? É um aprendizado. As pessoas têm aquela. As mães, uma coisa que eu acho que agora as pessoas estão mais falando dos seus insucessos, mas tem a mesma coisa do nascimento, tem toda uma. Está envolta em uma névoa de maravilhas e sensações maravilhosas. Não é. A amamentação é um processo para a mãe, para o bebê, para o pai, para a rede de apoio, para todo mundo, porque uma mãe que não está suportada com alguém cuidando dela não vai conseguir estar no mesmo momento pronta para estar disponível ali para aquele bebê. Então, são os estigmas que são colocados, né, socialmente, de que é um período maravilhoso. Para algumas pessoas que bom que é, mas para outras, e cada pessoa reage de uma forma, né? Tem pessoas que fazem fissura mamária,
fazem o laser, está tudo bem, e tem pessoas que não suportam aquilo. Então, a gente está atento para a individualidade de cada um, mas sabendo que isso é um processo, que não... A gente tem que estar o tempo todo dizendo para o paciente, reforçando, fazendo até... Eu costumo fazer feedback, eu dou uma informação e pergunto, de tudo que eu te falei, o que tu entendeu? O que ficou para ti? Porque eu sou responsável por aquilo que eu digo, mas não sou responsável, não sei o que o outro ouviu. E eu preciso garantir isso, né? Então, hoje a gente usa isso para tudo, dentro da UTI, para processos, para gerenciamento de medicação, para tudo. E eu uso isso no dia a dia, nas coisas do consultório, na amamentação, na questão do cuidado do bebê. Quando eu oriento os cuidados para prevenção de acidente, eu não posso dizer tem que cuidar com os acidentes, eu tenho que dizer, tu não vai mais usar a toalha de mesa em casa, porque o bebê vai lá e vai puxar, e vai cair tudo para cima. Então, é tempo, a gente precisa de tempo para poder ter um entendimento adequado, né? E eu não estou falando só de qualquer tipo de família, família com muita condição, família... Todo mundo precisa de informação, né? Outra coisa, que nós aqui somos médicos, quantas vezes a gente é cobrado a estar decidindo coisas? Eu escolhi um médico para me atender, eu combinei com eles, eu tenho um contrato que vai ser feito melhor por mim, eu não quero ser consultada, tá aqui, tu acha isso, tu acha aquilo, se é uma coisa que é definitiva para a minha saúde, né? Eu quero que ele me traga as opções, como tu falaste, traz as opções, eu vou poder ser coparticipativa naquela decisão, mas não eu trazer as coisas. Eu já tive uma experiência, fui mãe de UTI neonatal, minha filha fez uma meningite neonatal com 6 dias de vida, e há 25 anos atrás, e essa experiência foi transformadora para mim. Eu achei que eu nunca mais ia trabalhar em UTI neo, mas quando eu voltei com um olhar que muitas coisas que aconteciam não iam mais acontecer, e daí tive a sorte de virar chefe da unidade logo depois e ter o apoio para poder executar algumas coisas. Mas eu acredito demais que a gente tenha que ouvir as pessoas, mas a gente precisa clarear o que a gente está dizendo, exemplificar, detalhar. E quando uma mãe está puérpera, né, elas brincam, eu tô cheia de líquido amniótico no cérebro, não estou entendendo nada, não estou conseguindo lembrar, não lembro de mais nada. A gente precisa acolher e mostrar, é assim, lembra que é assim para esse bebê vai ser assado. São muitos detalhes que vão ajudar a construir essa relação também, né? Uma mãe que está segura cuidando do seu bebê, é claro que o meu WhatsApp às vezes é meio sobrecarregado, mas eu entendo que é parte do meu papel naquele processo todo de cuidado daquele bebê, né? Daquela família. Então, acho que é isso, assim, a gente poder orientar as famílias de uma forma clara e ter certeza que eles entenderam o que a gente disse. Foi o Jerônimo que falou que cesárea aumentaria a depressão pós-parto? Não, eu disse que alguns estudos, Tá. geralmente norte-americanos, em função deles terem aquela coisa mais estrita, assim, né, tu vai ter parto vaginal, não importa o que tu quer, tu vai ter parto vaginal. Tá? Mas eu prefiro cesárea. Não, é vaginal e vai ser assim. E aí, naquele momento que muda, né, até muitas vezes também por desinformação, ou por não entender o processo, como... Não, o médico está seguro do que tem que fazer, mas a família, a paciente não está, né? Ela começa a entender Eu aquilo gostaria de corrigir isso com o seguinte: o mal pré-natal aumenta a depressão puerperal. Sim, Porque se ela fez um bom pré-natal e conseguiu vínculo com o seu médico, essa depressão não vai aumentar porque teve que fazer cesariana, porque, de repente, cesariana foi bem indicada. Uma cesárea mal indicada é horrível. Agora, uma cesárea bem indicada é um ótimo quebra-galho. Se tu perguntar esse é um dado super controverso da literatura. Se tu perguntar para qualquer obstetra que gosta de obstetrícia, ele adora fazer parto via vaginal. Ele fica, inclusive, um pouco frustrado de não ter o parto via vaginal. Tá? Mas, hoje em dia, a gente tem um critério dizendo assim, o que é parto normal? Mãe e nenê saudáveis depois que o nenê nasceu. Porque via? Não sei. Se o cara fez o que tinha que fazer, pode ser cesárea ou pode ser parto normal.
E cada vez mais o ambiente, mesmo que cirúrgico, não limita em nada o que a gente preconiza como melhor prática na hora do nascimento, que é o pele a pele, clampeamento tardio de cordão. Então, todas essas mudanças que ocorreram nos últimos anos são para propiciar que esse vínculo aconteça da melhor forma, né? Independente da via de parto. Mas é claro que uma mãe que está ciente dessa possibilidade vai ter menos sofrimento porque, né, tá informada. E pelas coisas todas, né, de certa forma, quando a gente não tem nenhuma ligação nunca fez uma cirurgia, é um ambiente cirúrgico, né? Então tem a gente tem tido esse cuidado de minimizar essa sensação de estar numa cesárea que seja fria, que seja, É. inclusive a Não, sala de parto, tudo, né? Cuidado que a gente tem. nós estamos buscando, né, dizer que o hospital seja o mais parecido com a casa da pessoa, já que a Isso. casa jamais vai ser parecida com o hospital. Não dá a segurança das pessoas. Hoje a gente tem uma modalidade de parto que a gente chama de parto, ele é feito num lugar separado, numa suíte, fica a família junto com a mãe, com mãe, pai, se a mãe quer que a avó fique, ficam lá, tem toda é pré-parto e pós-parto no mesmo lugar, então a gente está tentando buscar alternativas para evitar parto domiciliar, cada vez mais, a gente tem uma banheira, tem medidas não farmacológicas de alívio à dor, para evitar que essas mães optem por nascer em casa, trazendo tantos riscos para os bebês, né? E para elas também. E para elas também. Uma coisa que eu acho que está ficando bem evidente assim na nossa conversa é que tem que se avaliar caso a caso. Eu acho que a equipe, né, multidisciplinar ou interdisciplinar é fundamental em casos de gestantes, e em outros casos também, né? E a gente esclarecer, né, para o paciente o que se tem de evidência até hoje. Olha, se tu tratar com medicação, pode dar isso, 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 pelos estudos. Se tu não tratares, pode dar isso, isso, isso. E aí a gente vai ter que decidir junto, né, com o paciente. Então, assim, né, pelo que vocês estão falando hoje, né, todos os convidados, me parece assim, né, que essas questões são bem importantes, né? Tem outra questão ali, tu viu, Lu? Isso, tem um comentário aqui que foi colocado agora, né, que é discussão É. interessante e que motiva, né, a sugerir que, quando possível, pelo bem da paciente que está tentando engravidar ou que já está grávida e tem comorbidade psiquiátrica, seja considerada uma troca de opiniões com o psiquiatra também, que o psiquiatra seja envolvido já com a equipe multidisciplinar no período pré-natal também, né? Para que não aconteça de, na hora, em função de alguma intercorrência, se formar a equipe multidisciplinar e sim que ela venha trabalhando com a paciente já antes, né? Que essa troca entre os especialistas seja feita já no decorrer da gestação para justamente fazer o planejamento disso que está falando, né? A paciente saber o que ela vai fazer e os riscos que ela corre, enfim, né? Eu acho que eu... Luciane, olha, Recentemente, eu acho muito bacana isso. Desculpa, pode falar. não, falando nisso, recentemente atendi uma cesárea que a psiquiatra estava em sala de parto. Uhum. Fez Sabe parte por quê? da equipe do trabalho de parto. É muito pouco usual isso, porque a gente confunde muitas vezes que a avaliação psicológica vai delinear. E, na verdade, a estratégia terapêutica de psicoterapia vai ser baseada no perfil do diagnóstico, entende? Então, quem precisa fazer o diagnóstico é o especialista médico, que tem que entender se aquilo é depressão leve, é ansiedade generalizada. Daí, depois que a gente dá o nome disso bem organizadinho, a gente vai pensar o que trata isso, não farmacológico, farmacológico. Isso ainda é muito difícil de as pessoas entenderem e está cada vez mais difícil, assim, aqui no Brasil, principalmente. E até a Pessoas colega quentes, comentou. Elane. Pessoas quentes, está falando dos médicos ou dos pacientes? Gestores. Gestores, eu sei, porque os médicos têm que se acostumarem mais a encaminhar mais. E agora eu posso dizer isso mais a cavaleira, porque eu passei 6 meses dentro de um hospital psiquiátrico. E realmente eu deveria ter encaminhado mais, ter conversado mais com o psiquiatra.
Então, isso é uma coisa para a sociedade de psiquiatria, Uhum. entrar em contato com a de obstetrícia e começar a fomentar isso. Que Eu tenho a bom nítida que tem esse sensação essa, entendimento. precisa mais. Uhum. E até como a colega colocou como complemento que ela tinha comentado antes, né? Até para o colega obstetra entender por que a paciente usa aquelas medicações, né? Porque muitas vezes, né, o colega se assusta, acha que tem que tirar a medicação e não está ciente de todo o histórico psiquiátrico daquela paciente e que é um risco fazer qualquer mudança na medicação naquele momento, né? Tenho só uma pergunta aqui, o que também foi colocado agora para o Jerônimo: qual antidepressivo tem mais evidência para uso em gestante com depressão que não quer fazer ECT? Ai, que pergunta bacana, porque ela é assim, desse jeito que eu gosto, bem misturada, porque é justamente o que a gente vê, né, a dificuldade de entender. Primeiro, gente, a ECT, ela é ótima, ela tem um super resposta clínica. Por que ela não é hoje, assim, primeira linha de tratamento de escolha? Porque ela está pouco disponível, né? A gente quer muitas vezes fazer, o paciente não tem É. acesso em rede, só por rede privada e tem uma série de Uhum. limitações, de estigma, etc. Agora, É. quem quer fazer é um tratamento fantástico, a gente não tem dúvida nenhuma, todo mostra para isso. Por isso que eu Ah, comentei que era uma peteca então, não é complexa, assim. né, Jerônimo? Por Sim, isso que eu então a comentei ideia aquela não hora é que era uma assim. peteca muito complexa, que o João, Bah, é eu acho que ótima, né? Porque é vai muito além importante. da nossa indicação de achar que tem que fazer CT. Exatamente. Vai questões políticas, questões sociais e de Isso. disponibilidade, né? Mas eu Disponibilidade, fico muito não é contente só de barato. escutar isso. Fico muito É, contente só de escutar isso, porque me parecia que havia uma sim. resistência. Um Não método que tem, é não tem. É maravilhoso. muito difícil acesso. Hum. Até no Hospital Materno Infantil Getúlio Vargas é feito, também Clínicas no fazem, na PUC Deus, fazem, a na PUC também PUC, faz, lá, lá no, na lá São na José. São José. Então, isso, quanto a isso, é assim, a gente não tem dúvida, né? E as técnicas estão cada vez melhores também, mais direcionadas. Agora, então, assim, não é um medicamento que a gente escolhe quando não pode fazer CT. É assim. Se é o primeiro tratamento, a gente vai, através da evidência científica do antidepressivo, vai ver que alguns inibidores da captação da serotonina são todos primeira escolha. Se fala muito da sertralina, sertralina, sertralina. Não. Sertralina, estalopram, citalopram, todos esses têm minha vida mais curta, eles são primeira linha de tratamento, tá? Os outros são mais novos, têm menos evidência. Então, a gente está muito. Assim, interessante que a sertralina ela foi ficando mais segura conforme o tempo foi passando, né? Foi ficando mais velha, foi ficando mais segura. O lítio foi a mesma coisa, né? No início da literatura dizia 1 para 50 pacientes que usaram lítio, o bebê vai nascer com malformação cardíaca. Hoje é 1 para 2.000. O lítio ficou mais seguro com o passar das décadas. Então, muitas vezes é justamente esses vieses que a gente não pode concluir em cima disso. Então, assim, se ela tem uma ótima resposta ao medicamento, não vai ser na hora da gestação que vai ser melhor trocar isso aí. Então, digamos, se ela vem usando, o que a gente tem que dizer para ela, né? Olha, esse não quer dizer que tu não possa, mas às vezes tem uma vida muito curta, por exemplo, do venlafaxina, né? Então, lá pode ter ali uma desadaptação neonatal, que é o mais comum, né, de acontecer, porque, né, o fígado do bebê não estava metabolizando esse medicamento. Quando ele sai, a placenta, né, o fígado da mãe estava metabolizando, ele vai é ele que tem que dar conta. Então, pode estar, né, pode dar icterícia, pode dar, enfim. Então, isso a gente conversa dessa forma, sabe? Não quer dizer que nenhum é contraindicado. E cada vez mais os antidepressivos não são considerados inseguros de usar na gestação, no pós-parto, tá? A segunda coisa, então, é o que funciona, então, para aquela pessoa, se ela já está fazendo tratamento, né? A gente vai ver as opções. Se entre eles foi a sertralina, além dos outros que ela já usou, bom, então a sertralina é uma opção, né? Então, é muito em cima do caso a caso, em cima né, de tentar monoterapia, mas é óbvio que todo mundo quer tentar monoterapia, todo mundo quer tentar a menor dose efetiva, quer dar uma dose maior do que necessário, né, para alguma coisa. Então, né, é dentro dessa lógica. Então, é,
a gente não... Agora, você tem que ter a primeira escolha, e isso está dentro da gestação, a gente já começa a pensar que falhou um monte de coisa, né? Falhou rastreamento, falhou orientação, falhou, né, até o cuidado da paciente com ela mesma, né, ou deles, né, porque às vezes não é só culpa ou responsabilidade, não gosto dessa palavra, culpa é o juiz que diz, né, se a gente tem ou não tem. Então, é uma Né, decisão, Jerônimo? E eu também digo, não dá, por exemplo, monoterapia para gestante bipolar, querer fazer monoterapia com antidepressivo. Não dá também. nem pensar, nem É, pensar. Isso é, é má prática, né? é. Assim como usar subdose de antidepressivo na gestação. Ah, então já que tu está deprimida, eu vou deixar tu um pouquinho melhor. Então, expondo doença e expondo fármaco, né? Então, a Mas busca essa, sempre é o tratamento daquela condição, a remissão clínica daquela condição. Ou seja, o eu tratamento acho que está essa má encaixado, não importa prática, qual é a dose. Jerônimo, eu acho que essa má prática é falta de conhecimento. Eu não acredito que Sim. seja simplesmente querendo botar mais alguma coisa, porque é pior, piora. Isso. É, e não é toda hora que os profissionais têm, né, contato com esse tipo de subpopulação. Então, gera insegurança, mas vamos gerar a segurança através de boas práticas, né, de estarem aqui, né, trocando com a gente, isso é bacana. Bom, aqui no chat nós não temos mais perguntas nem comentários. Talvez a gente possa se encaminhando para o nosso final. Eu não sei se alguém mais gostaria de fazer algum comentário, pergunta. Os que me incomodaram, eu já botei tudo para fora. Todas as perguntas que me incomodaram, eu já devolvi. Eu acho que foi muito feliz assim a nossa conversa, porque eu acho que o título, né, era psicofármacos, né, no independência química, enfim, no puerpério, e aqui a gente não conversou em relação a usar fármaco A, usar fármaco B ou não usar fármaco C ou D, mas sim eu acho que uma tendência, né, num contexto atual que é a medicina personalizada, da gente cada vez mais tentar caminhar para essa prática e a decisão compartilhada, né? As pacientes hoje estão muito mais informadas, então a gente também se apropriar desse conhecimento para tomar uma decisão compartilhada com a paciente e com a família dela. E essa dinâmica da evidência, né? O que um dia foi risco, hoje talvez o risco seja menor, e acompanhar, e a gente está apropriado dessa dinâmica e saber interpretar isso, não para ser normativo, porque eu acho que esse tempo está passando também, né? Que é o que fazer, o que não fazer como uma regra para todo mundo seguir, mas sim a gente aplicar a evidência na medicina personalizada, né? Cada paciente é uma paciente e a gente precisa considerar todas essas variáveis que se conversou. Então, acho que o tom da nossa conversa foi muito nesse sentido, assim, né? A gente não tem regra do que é certo, o que é errado, o que é melhor, o que é pior, o que não o que faz e o que não faz, mas sim, diante de cada paciente, a gente poder se apropriar das nossas ferramentas, que são nossa responsabilidade de informar de forma consistente, transparente, baseada em evidências as nossas pacientes e respeitar o que elas acham melhor para a vida delas, né? Então, e para a vida do bebê, no caso aqui do nosso tópico, né? Então, eu acho que fico muito feliz, assim, eu acho que a nossa conversa foi brilhantemente colocada num contexto muito atual e que é a forma que a gente acho que precisa fazer a medicina e incentivar aí os estudantes, os residentes, né, a se apropriar desse tipo de medicina e que a gente está olhando para aquela paciente e toda a vida dela e tudo que ela tem de especial, né? Algum comentário mais? Podemos encerrar então. Muito Então, bom, muito muito obrigada obrigada, né, a todos os convidados. e E muito só obrigada. reforçando, né, que o Jerônimo trouxe a coisa de screening, né, que o obstetra também às vezes pode fazer, opa, essa paciente, né, não está muito bem, já encaminha para o psiquiatra, né, e os próprios psiquiatras ou pediatras que percebam, né, alguma questão, né. Muito boa a conversa. Muito bom, muito obrigada aos nossos convidados, muito obrigada,
Jerônimo também, nosso colega aí do Núcleo da Mulher. Muito obrigada pelos colegas do Núcleo da Mulher, esse trabalho compartilhado foi muito legal. Então, boa noite a todos. Eu Vamos agora sim. quero agradecer o convite, pessoal. Foi muito bom estar aqui com vocês. E reencontrar o Dr. João, mesmo que online. Eu também quero agradecer para a turma aí, foi ótimo, muito bom. Realmente, se precisarem, estamos aí. Um abraço. Obrigada, boa noite a todos. Então, vamos se aquecer. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite.